Estadual da Saúde confirmou que está monitorando 2 casos suspeitos do novo coronavírus em 2 cidades aqui do Noroeste Paulista, Rio Preto e Andeara. Carlos Quisato é quem está nesse caso hoje, agora ao vivo tem as informações para a gente. Por quais motivos, Carlos, esses casos foram considerados suspeitos? Bom dia. Oi, Casagrande, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Olha só, em Rio Preto, esse paciente ele tem 38 anos e ele voltou da Itália, ele ficou na Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro para trabalhar. Quando ele chegou aqui no Brasil, teve alguns sintomas, foi levado para o hospital de base, passou por atendimento e então eles resolveram colher amostras de sangue que foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz para saber se ele tem ou não o vírus. Em Andeara, a paciente, ela mora lá, ela mora na Espanha há cerca de 1 ano. Ela tem mais de 75 anos de idade e tem histórico de doença pulmonar. O que o secretário da Saúde lá da cidade falou pra gente? Quando ela chegou aqui ao Brasil, na casa dela, ela foi fazer uma limpeza no imóvel. Como tem muito pó, ela passou um pouco mal e foi levada também para o hospital. Mas como ela vem de uma região ali que podem ter casos de coronavírus, eles também decidiram fazer esses exames e enviar para o Instituto Adolfo Lutz. Esses 2 exames foram enviados então para a capital e tem um prazo aí de 72 horas para sair o resultado, que vai dar entre segunda e terça-feira da semana que vem. Mas a gente está aqui com a Paula Hall, que é professora de virologia da Unesp, que vai falar para a gente um pouquinho mais, né, sobre o vírus, né, sobre o coronavírus. Muita gente está muito preocupada, né, já que o Estado está monitorando esses 2 casos suspeitos aqui na cidade. É motivo para se preocupar? Bom dia. Bom dia. Não é motivo de preocupação. Eu acho que a população tem que ficar mais calma. Todos os cuidados de higiene são necessários, como lavar a mão, passar álcool gel, se hidratar bem, passar um soro fisiológico no nariz. Cuidados normais de higiene, né? Mas não tem esse alarde, não vamos diminuir bastante, não precisa ter essa preocupação, não sair correndo para a farmácia atrás de medicação, máscaras. A gente não tem ainda essa preocupação. Nós tivemos um caso no Brasil confirmado. É isso que eu ia falar, com relação então aos sintomas, né? Esses 2 pacientes, tanto de Rio Preto, né, quanto de Andeara, essa mulher, eles tiveram sintomas leves, né? O que é considerado realmente o suspeito? O que pode ser considerado suspeito? Realmente, qualquer gripe que tenha condição de febre, dor muscular, coriza, espirro, tosse, é considerado um caso de gripe. Mas aí pode abranger vários vírus, incluindo o coronavírus. Então, qualquer pessoa que tenha esses sintomas, mas que venham de outros países onde tiveram pessoas infectadas, elas passam a ser suspeitas. Não necessariamente elas vão ter o coronavírus. Casagrande, quer fazer alguma pergunta para a doutora? Quero sim. Doutora, boa tarde. Aqui quem fala é Casagrande do estúdio. Quero perguntar para a senhora o seguinte. A gente tem observado aí que nas últimas 24 horas o número de casos suspeitos cresceu bastante no Brasil. O Ministério da Saúde ainda não oficializou esse número, mas fala ali que pelo menos 300 casos são suspeitos no país. Pela experiência da senhora, a gente tem observado que algumas secretarias de prefeituras da nossa região acabam ali ficando, acho que assustadas, até pela falta de informação e notificam casos, mesmo quando não tem as características. Então, acho que esse é um problema, na verdade, que as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas, porque é uma doença respiratória grave, mas que aqui na região ainda não está, o vírus não foi estudado, né? A gente não sabe como ele se comporta num país tropical, né? Realmente a gente tem que... essa preocupação existe, esse controle é importante, o governo tem que fazer esse controle, tem que fazer as notificações, mas a gente só pode confirmar a partir dos diagnósticos laboratoriais. Aí sim a gente pode falar, tem casos na região ou não. Por enquanto, a gente, no protocolo, eles falam isso. Pessoas que vêm de países onde tiveram casos de corona, elas têm alguma reação de gripe, febre, ela tem que ser notificada e ela entra como pessoa suspeita. Não necessariamente ela tem o coronavírus. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora,
Mais uma pergunta, por favor, cara. Quero perguntar aqui para a professora. Pois não. Em relação a um outro caso que a gente teve no passado, que foi H1N1, né? Lá no passado, comecinho dos anos 2010, né? Por volta de 2009, fez todo um alarde em cima disso. As pessoas correram para comprar máscaras, faltou álcool em gel em farmácia, todo mundo ficou desesperado. E hoje o H1N1, já com vacina, faz parte do nosso dia a dia. Pela experiência da senhora, a senhora acredita que no futuro esse novo coronavírus também vai ser tratado como a gente trata o H1N1 hoje? Então, na verdade, nós já tivemos casos de coronavírus, epidemias de coronavírus ao longo desde 1960. Então, se a gente pode lembrar do SARS, do MERS, a gente já teve casos de coronavírus. Então, nós acreditamos que isso possa ser um episódio, uma epidemia que possa desenvolver futuramente uma vacina, ou, na verdade, como acontece do influenza, mas o influenza é muito mais grave do que o coronavírus. Então, muito obrigado pelas informações e pela participação com a gente aqui ao vivo no nosso SBT Interior. E obrigado também a Carla Esquisato, que participou comigo aqui desse nosso bate-papo. Minha gente, informação então importantíssima. A gente tem que ter cuidado com a higiene, evitar locais aí de aglomeração de pessoas, deixar sempre aberto. Isso não só para o novo coronavírus, mas para qualquer tipo de vírus aí de doenças respiratórias. E é aquilo que a gente tem falado bastante dos nossos telejornais. É a etiqueta em relação ali a qualquer sintoma. Então você está ali... O brasileiro não tem muito esse hábito, né? O pessoal da Ásia tem mais esse tipo de hábito. Tá gripado, por exemplo, o japonês coloca já a máscara e vai trabalhar com a máscara. Então isso é uma forma de você zelar pelo seu ambiente e, claro, evitar que o vírus se propague, né? Então vamos ficar tranquilos, vamos parar de acreditar em fake news, porque o que tem de mensagem chegando, gente, o que tem de gente falando que conhece alguém que está com a doença, que sabe de alguém porque o vizinho do amigo do sobrinho disse, que tem casos confirmados em cidades X ou Y, vamos com calma, gente. Não pode criar um pânico que realmente não existe. Realmente é um caso que tem que ser monitorado, tem que ser estudado, tem que ser acompanhado para que a doença realmente não se espalhe, mas as pessoas têm um papel fundamental em só compartilhar conteúdo de veículos de comunicação sérios. Aquela história, chegou mensagem no Zap Zap, espalhe para o maior número de pessoas que você puder, que a doença foi criada por laboratórios que querem vender vacinas, é balela, gente. Ou então falando que existem aí, que os números estão sendo represados. Gente, vamos com calma. Não vamos criar uma situação que não existe, porque isso acaba atrapalhando ainda mais o trabalho de investigação pelos órgãos de saúde. Combinado?